Boa noite. Você que está em casa aí, já chamou sua família? Chama aí filho, chama o cachorro, chama papagaio, chama periquito. Que nós estamos agora começando e estreando hoje o nosso programa Em Família. Meu nome é Elisardo. Josane. Estamos aqui felizes em apresentar para vocês o início de uma história, né? E hoje nós convidamos aqui. Para nós é uma emoção, porque são os nossos pastores. E eu queria que você em casa, com muita alegria, ficasse e ouvisse tudo até o final. Vai ter lição para você, vai ter momento de diversão, vai ter momento que você vai brincar com a sua família, vai ter hora de emoção, vai ter hora de emoção. Você vai conhecer hoje a história, muitos do seu pastor, e outros vão conhecer, você que está aí na internet, que é de longe, que é do Rio, que está nos quartéis trabalhando, quartel de corpo de bombeiro, polícia, que está no hospital, que agora teve um tempinho e está assistindo aí o nosso programa. Você aí de Portugal, amigos aí de Portugal, que estão assistindo esse programa. Vocês vão conhecer um pouquinho da história desse homem e dessa mulher que lutaram e estão aqui em família. Eu queria convidar aqui o pastor Marco Cavaleiro e a pastora Nilce Cavaleiro. Você que está em casa pode aplaudir. Hoje é um programa à vontade. E nós vamos aqui trazer algumas perguntas, né? Algumas curiosidades, de repente, que você tenha. E você vai poder anotar aí a sua pergunta para depois fazer essas perguntas. Estavam falando aqui, muito interessante isso aqui, essa conversa dos bastidores, né? O pastor estava dizendo aqui, e eu queria que ele explicasse isso, pastor. Só estava 2 anos, pastor. Só amigo mesmo? Como é que foi essa história? 2 anos, quando nós nos conhecemos, ficamos aproximadamente 2 anos ou mais. Porque eu não sou muito bom de data, não. Nilce grava para data, ela sabe dia, hora, né? Mas ficamos assim como amigos mesmo, confidentes e aquela amizade muito, muito legal. Por isso que eu falo que eu acho que todo casamento deveria, minha opinião, deveria começar com amizade. Quando o casamento começa com amizade, porque o amigo, ele não esconde. O amigo, ele fala a verdade. Quando você já começa a namorar alguém, normalmente a pessoa, ela nunca mostra de fato que ela é. Aí quando vem casar, que vai mostrar no dia a dia, né? Mas nós não. Quando a gente começou a namorar, nós já nos conhecíamos muito bem. Já sabíamos da dificuldade, das falhas, né? E foi muito bom. Mas foi quando assim que o senhor olhou assim para a pastora Nilce e falou assim, é essa? Então, Como é que foi isso aí? na verdade, desde o início, né? Quando eu olhei, eu falei assim, não, é essa aí, né? Mas a gente, para tomar a decisão, nós éramos tão amigos que para a gente tomar uma decisão para namorar, existiu aquela dúvida assim, nossa, e se a gente toma essa decisão, se eu falo, se eu, né, peço para namorar e de repente acaba essa amizade, né? Então isso foi uma coisa que pesou, sim, mas no tempo certo, chegou o momento, a gente foi conversando, o namoro, a amizade foi ficando mais colorida, aí chegou uma hora que eu falei, não dá. Aí aconteceu, né? Aí ficamos, aí não teve jeito. Quantos anos de namoro, pastora? Até assim, ficar noivo e pensar, agora é para casar, agora vamos marcar. Na verdade, eu acho que quando a gente ia completar 4 anos de namoro, que nós nos casamos. E nós quisemos, assim, ficar noivo perto do casamento. Porque tem gente que às vezes começa a namorar logo noivado, para ter aquela certeza. Ficamos de noivo em outubro, aí no ano seguinte, em maio, nós nos casamos. Entendeu? Mas a senhora já olhou para o pastor assim, falou assim,
É Marquinhos que eu quero, é esse. É esse Marquinhos aí. Foi assim, pastor? Como é que foi? Desde o início, assim, que eu bati o olho. O coração bateu forte. Senti que tinha algo diferente. Mas é aquilo que ele falou, né? Aí, mas aquele medo de repente, ter certeza. Eu queria entrar no relacionamento tendo a certeza que era para ser mesmo. Interessante, a senhora Né? falou isso sobre certeza. Essa parte da certeza do namoro, né? Vocês estavam com certeza para namorar. Quando, pastora, que a senhora sentiu, entendeu assim, olhou para o pastor Marco, olhou para a história de vocês, característica que a senhora olhou no pastor Marco e falou assim, este é o homem que eu quero para ser pai dos meus filhos, para ser meu marido, para ser meu parceiro, meu companheiro. Quando foi assim que a senhora notou, falou assim, é agora, e como foi? Como foi isso aí? Eu acho que o que já eu percebi logo que eu conheci, que ele era um homem de Deus. Mas que, entendeu? Já bati o olho, e, né? E já conheci ele na igreja, fazendo a obra de Deus, sempre muito envolvido na obra do Senhor. E aquilo ali eu vi, pelo caráter, pelo compromisso que ele tinha, eu vi que ele poderia ser meu esposo. Muito bom. Pastor, enfim, como é que foi o pedido de casamento? Como é que foi isso? Então, o pedido de casamento se deu assim. Na verdade, foi uma coisa que foi acontecendo de forma normal, de forma gradativa, porque, como ela disse, nós namoramos quase 4 anos. Só que nesse período de namoro, né, eu acho que um ano e meio depois, nós começamos a construir, entendeu? Por isso que a gente levou um pouquinho mais tempo, porque a gente, quando nós estávamos com a nossa casa pronta, que compramos os móveis, aí sim. Então, na verdade, quando a gente começou a construir, o pessoal já sabia, ó, vai casar, não tem jeito, né? Então foi assim, de forma, não teve. Foi feito um planejamento, né? Foi feito planejamento, aí até que chegou o dia que já estava as coisas já tudo arrumadinho, porque quando a gente começou a namorar, nós já tínhamos uma amizade muito legal. Então a gente não começou a namorar só por namorar, a gente já sabia o que nós queríamos, já sabia o que queria para casar. Sim. Nós tínhamos essa certeza, não é uma... vou ficar namorando 4 anos para ter certeza. Não, a gente já tinha. Só que levou tempo que a gente foi construir, né, e comprar móvel. Quem está começando nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Todo mundo que vai casar sabe que tem as dificuldades, a batalha, a luta, né? Mas vale a pena. Qual foi o maior desafio de vocês depois que vocês fecharam a porta da casa de vocês, saíram da casa de papai, saíram da casa de mamãe? Quantos anos tinham? Saíram da casa de papai e de mamãe? Casaram. Eu ia fazer 26, né? 26. Você? Eu, 23. 23. 23, eu tô com 26. Jovens, né? Casou. Casou. Fechou a porta. Fechou a enfim, porta. Passou a sóis. lua de mel. Passou a lua de mel. Não vou falar hoje da lua de mel, tá, pastor? Mas... Fechou a porta. Qual foi o maior desafio? Eu acho que o maior desafio é a adaptação mesmo, né? A mãe tinha um jeito de fazer as coisas, né? A esposa vai ter outro. Na verdade, eu acho que os desafios que eu mais enfrentei, que eu achei mais difícil, foi em relação, tipo assim, a comida. Por mais que minha mãe me treinou, cozinhava direitinho, mas ele era uma pessoa muito difícil no tempero. Tempero da mamãe, né, pastor? Ele era uma pessoa assim que bem seletiva, sabe? Então, um dos maiores atritos que eu posso dizer que nós tivemos no casamento foi em relação à comida. Mas aí que a senhora conseguiu acertar, o homem ficou tranquilo. Eu acredito que a maldição transformou em bênção, porque hoje ele fala que a minha comida é uma beleza, mas na verdade acho que o problema nem era tanto a minha comida. Eu acho que ele que era enjoadinho mesmo para comer. Era meio enjoadinho. Era meio enjoadinho para comer. Era. Muito enjoadinho. Agora a senhora falou uma coisa interessante aí, que essa vai para os dois.
Até que ponto, isso eu quero falar para o pessoal de casa, que se vocês estão aí na mesa, analisa bem isso também, o que o pastor vai falar aqui, né? Que é sobre criação. A criação de vocês, eu vou começar com essa primeira pergunta, foram parecidas de pai e mãe, de credo, de religião, de forma de crença, de forma de tudo? Foram parecidas ou foram diferentes? Muito diferentes? Não, a nossa criação foi muito parecida, né? Isso ajudou muito, porque eu nasci num lar cristão, a Nilce também nasceu num lar cristão. Meus pais sempre foram e são firmes na igreja, né? Minha mãe continua firme, minha família toda firme, de igual forma a família da Nilce, os pais dela, né? Então isso ajudou muito a gente, isso foi uma base para a gente, né? Eu acho que isso é importante. Quando eu prego, por exemplo, eu falei isso na semana, domingo passado, sobre o jugo desigual. Eu acredito que quando alguém casa numa família, ou seja, encontra um parceiro, um companheiro, que pensa, por mais que nós somos criados com famílias parecidas, obviamente que nós temos pensamentos diferentes, né? Divergentes, obviamente. Coisas que vão ser ajustadas. Você vê, o nosso maior problema era talvez comida, né? Se for comparar a nível de... Talvez eu acrescentaria uma outra situação, que eu gostaria de falar também, mas voltando a esse ponto, quando você casa com alguém que professa uma fé completamente diferente sua, eu acho que o problema que você vai ter vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Nós não tínhamos, porque eu sempre fui apaixonado por igreja. Nilce também era apaixonado por igreja. Então, Nilce, além de sempre cantou na igreja, na época a igreja não tinha uma zeladora, assim, fixa. A Nilce ia, a mãe ia, a pessoa ajudava, ou seja, ela também sempre estava lá para tudo, né? E nós fomos criados parecido com isso. Então, isso para a gente facilitou muito. Mas eu queria só colocar algo aqui, que talvez o nosso maior desafio não foi assim no casamento, mas foi um momento do nosso namoro, que é bom compartilhar essas coisas, que a gente gosta de compartilhar as coisas boas, né? Claro, né? Mas às vezes a nossa dificuldade pode ser dificuldade de muito. E eu sempre falo isso nos nossos encontros, quem vai, eu sempre falo sobre isso, né? Houve um momento do nosso namoro que eu entendi que eu estava doente, né? Eu me tornei uma pessoa doente, com um ciúme possessivo, né? Extremamente possessivo. Era ciumento, pastor? Sim, eu tive uma fase interessante, que quando nós éramos conhecidos, amigos, não era assim. Mas houve um momento que eu estava assim, realmente um ciúme fora do normal, né? Existe ciúme de cuidado, de zelo, né? Que todo mundo tem, que o casal tem, que é uma coisa até agradável, né? Sadio. Mas não, era uma coisa doentia. E isso foi uma coisa que quase fez com que nós não desse certo, que nós nos separássemos. Quase perdeu a pastora por causa do namoro. ciúme. Quase. Até porque eu me tornei uma pessoa insuportável dentro do namoro, né? Quando a gente entrou para o casamento, isso já estava bem resolvido, né? Eu acho que tem coisas que tem que ser resolvidas em namoro, porque depois de casar é complicado. E foi uma coisa que foi resolvida, eu fui curado. E eu entendo que o ciúme é uma doença, porque eu passei. Eu tive isso e é uma coisa que tem que ser tratada, tem que buscar ajuda, tem que pedir. Naquela época nós não tínhamos a informação que nós temos hoje. Sim, verdade. A igreja naquele tempo não tratava esses assuntos, né? Não tinha um trabalho específico para falar sobre isso. Hoje as igrejas cresceram muito, né? Até o nosso casamento. Hoje, quem vai casar aqui na igreja sabe como é que não sou chato, né? Eu oriento a pessoa em detalhes, né? Eu chamo a pessoa que vai casar. Por quê? Porque quando a gente for casar, ninguém orientou a gente praticamente em nada. Nada. E que vai casar nunca casou. Principalmente nós, né? Que fomos criados na igreja. Então, nós tivemos algumas dificuldades, mas a maioria da nossa dificuldade foi falta de orientação. Sim.
Eu acredito eu. Então o senhor acredita, pastor? O senhor, como pastor, acredita que devo acreditar nisso também? Que culturas, né, formas diferentes, criação, se forem parecidas, diminui muito o atrito dentro do casamento? Pastora, fala aí. Diminui, né? Eu acredito que sim. Eu acho que é muito importante quando a criação é parecida, né? É claro que são famílias diferentes, mas de professar a mesma fé. Sim. Eu acho que isso é bem importante. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar em relação ao que o Marquinhos disse também, que é muito importante as pessoas que estão namorando, aquelas dificuldades que são assim muito agravantes, tipo a nossa situação que era o ciúme que ele tinha. Chegou um momento que eu cheguei para ele e falei para ele, olha, disse que o mal a gente corta pela raiz. Se continuar dessa maneira, não vai dar para a gente continuar. A senhora apertou ele? Eu falei isso. Porque a gente vê que tem muitas pessoas que Verdade. já sofrem, às vezes tem um namoro, dependendo da pessoa, às vezes até violento no namoro, né? A gente não tinha isso, era aquele ciúme. Sim. Mas aí fica, depois que casar, melhora. Não. Dependendo do problema, é melhor que resolva no namoro, Porque aumenta, né? Aumenta. Aumenta. né? Eu acho que isso deu uma despertada nele. Deu um Falou, choque. vou perder essa morena que nada. A pastora não tinha Vou ciúme. me ajustar. Vou me alinhar. A pastora não tinha ciúme. Porque eu acho que o que acontecia com o Marquinho também, que Marquinho sempre foi assim, aquela pessoa muito correta de tudo, né? E muito perfeccionista, ele era muito quietinho, né? E fui criada naquela igreja desde a minha infância, participei de todos os ministérios, né? Tinha intimidade com todo mundo, então, né? E ele chegou nessa igreja, ele chegou depois. Mas era aquele jeito assim, tudo muito certinho, muito perfeccionista. Então, ele chegou, então acho que ele ficava um pouquinho, trabalhava na igreja, fazia as coisas na igreja, mas na hora assim da brincadeira, do lazer, se tinha um retiro, ele ficava um pouco na dele. E eu já não participava, né? Vamos conversar com os amigos, aquela coisa toda. Todos os casais passam por isso, né? Falar assim, vamos ter agora, porque é uma responsabilidade, né? E para quem está começando, sabe do peso da responsabilidade, né? Mas quando nós soubemos que estava grávida, que estava grávida, na verdade foi algo assim, muito especial para nós, né? Até porque aconteceu uma coisa muito importante para nós, né? Que é uma coisa assim que mexe muito com a gente, mexe muito comigo, porque, na verdade, quando Nilce foi, ela desconfiou que estava grávida e ela foi pegar o exame, né? Ela pegou lá o resultado, deu positivo e ela não contou para ninguém, assim, se contou esperando eu chegar do trabalho para falar para mim. Ela veio, me contou da gravidez, nós ficamos felizes, obviamente. Na verdade, você fica feliz e assustado junto, né? A mistura, né? É uma coisa assim, é uma coisa muito gostosa, mas no mesmo tempo de uma responsabilidade que você tem com um filho, né? De criar uma criança aquele bate o medo na hora, né? Você acha que é uma coisa normal. Mas naquele dia que nós recebemos o resultado, o nosso pastor da época, pastor Carlos Henrique, né? Que era o pastor que cuidava da gente naquela época, na verdade, ele nunca tinha ido lá em casa. Sempre conversava na igreja, mas lá em casa ele nunca tinha ido. Ele bateu no portão lá de casa, chamou, aí nós abrimos uma porta para ele. Ô pastor, que bom que você veio aqui em casa. Aí falou assim, ele virou para mim, para Nilce, e falou assim, olha, Deus manda dizer vocês o seguinte, vocês dois estão grávidos. Aí virou para Nilce e falou assim, você vai ter um filho. E virou para mim e falou assim, e você está grávida de um ministério. E ele não sabia que ela estava grávida, estava com o exame na mão, né? Nós recebemos o exame aquele dia, né? Então foi uma coisa assim, muito marcante para nós, quando nós descobrimos a gravidez do primeiro filho, né? E depois, 10 anos depois... Então, peraí, pastor. Rafael, então, ele se mistura com o nascimento de um chamado. De um chamado. Faz parte de um chamado, né? Sim.
que Deus disse, ó, vocês dois estão grávidos, vai ter um filho e vai ter também, estão grávidos de um ministério que está para nascer, né? Tudo. E foi assim, algo maravilhoso, né? Nosso primeiro filho, né? E cresceu, né? E 10 anos depois veio o Bernardo, né? O Bernardo, aí você tem um filho, você começa, não, vamos cuidar, porque vem aí a educação, que não é fácil, né? Aquela coisa toda. E Rafael começou a falar assim, não, eu queria um irmão, porque eu queria alguém. E a gente, só que chegou um momento que a gente começou a olhar assim, poxa, eu acho que ter mais um irmão é importante, porque vai ter sobrinhos, vai ter alguém para compartilhar, vai ter alguém para ajudar. Então a gente achou que era importante ter mais um irmão. Aí a gente, sim, orou, Senhor, e no tempo certo veio o Bernardo, 10 anos depois. 10 anos. Né? Hoje o Rafael está com 22, né? E o Bernardo, Rafael está com 23, já fez, e o Bernardo está caminhando agora para 13 anos. Né? 13 anos. Desafio aí, pastor, criação de filhos. Fala um pouco pra gente aí nesse momento também. Nós estamos num momento diferente da nossa nação, do nosso planeta, do nosso país, do mundo, né? Eu fico pensando assim, criar filhos sempre é um desafio, né? Até porque sempre é uma geração nova. Os pais sempre uma geração antes, né? Então sempre é um desafio para o pai, né? Para os pais, né? Porque principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde você vê que está difícil, né? Para as crianças, está difícil para os adolescentes, para os jovens, é muita coisa, né? É um desafio. Eu entendo e eu procuro assim, descansar no Senhor, né? Eu entendo que eu não crio filho para mim, né? Eu e nisso entendemos o seguinte, o fato de ser filhos de pastores, eles não obrigatoriamente terão que ser pastores, né? A gente nunca impõe isso para eles, a gente nunca fala para eles, vão ser pastores, você tem que ser, não. Se amanhã for, será pelo um chamado, não por imposição nossa. A gente dá liberdade, orientação para estudar, para buscar, obviamente, até outras profissões, né? Agora, não impondo. Obviamente que o fato de ser filho de pastor tem um peso, né? Tem um peso para a própria igreja, né? Que às vezes acha que filho de pastor tem que ser melhor do que outras crianças, que filho de pastor não erra, que filho de pastor é certinho. Na verdade, o filho de pastor é uma criança como outra criança, né? Um adolescente como outro adolescente, um jovem como outro adolescente. Como nós fomos criados no lar cristão, a gente procura fazer a mesma coisa com nossos filhos. Criando no lar cristão, incentivando a orar, incentivando a leitura da palavra, trazendo para a igreja, envolvendo na igreja, né? Esse é o maior desafio, né? Fazer com que eles entendam, com que eles continuem com a mesma paixão que nós temos pelo Senhor Jesus. Talvez para mim isso é o maior desafio. E a pastora? Pastora, quer acrescentar algo aí na criação dos filhos? É bem isso que o Marquinhos falou, né? E eu queria ressaltar que os dois, né, são presentes de Deus para a nossa vida, né? Eu tive o Rafael com 26 anos e tive Bernardo com 36 anos. Né? E foi uma alegria, né, para a gente. E nós louvamos ao Senhor, né? Que os filhos são herança do Senhor. E é bem isso que o Marquinhos falou. Eu costumo às vezes até dizer, algumas vezes eu até falo, que eu gostaria que os meus filhos amassem a Deus até mais do que eu amo. Esse acho que é o maior presente, a maior herança que a gente pode dar para os nossos filhos, o maior legado que nós podemos passar para os nossos filhos, é essa paixão pelo Senhor. Eu quero que os meus filhos amem a Deus muito mais do que eu amo. Será um grande desafio, né?
Isso é um grande desafio. Esses momentos aqui são emocionantes, né? Né? Não tem jeito. Você vai ouvir aí, né? Momentos aqui emocionantes, que falar de filho, né? É, Traz uma coisa muito boa para muito dentro. gostosa. Gostoso. Momentos marcantes, né? Falei, nascimento dos filhos, né? E, Hoje mesmo eu estava vendo a foto lá, né, Marquinhos? e vocês dois? Vocês já esperam uma nora? Já estão doidos por uma nora? Como é que é? Estão doidos por esse acho casamento assim, do Rafael, que é o primeiro? Eu oro ao Senhor, né? Eu oro ao Senhor que o Senhor prepare a esposa para o meu filho. Que seja também uma mulher que ame muito o Senhor, né? Esse é o desejo. Mas não tem aquela expectativa, ai, tem que ser agora, tem que ser o mais rápido possível. Que seja, né, no momento certo, no momento do tempo, Senhor, né? Amém. Amém. Então, tudo na minha vida em relação a chamado, né? Isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo. Não foi uma coisa que momentânea, assim, não, foi uma coisa que já vem de criança, né? Embora eu sempre relutei bastante no início, né? Para aceitar a consagração, né? Mas desde de criança já tinha o chamado, né? Eu já pregava desde 11 anos de idade, né? E sempre envolvido na área de ensino, sempre, né? E com o tempo isso foi consolidando, né? Não era algo assim que eu por causa do compromisso, do desafio que é, né? Não que eu fugia do compromisso, não. Eu nunca fugi de compromisso, muito pelo contrário, eu sempre lutei, sempre tive compromisso, sempre gostei de compromisso, né? Mas o peso, chamado pastoral, é um peso, uma responsabilidade, né? Porque você sabe, se você entrar para chamado para um pastoreamento, você sabe dos desafios que tem, e se você ficar olhando para pessoas, situação, você não entra. Mas, então, assim, eu já senti isso dentro do meu coração, foi crescendo, e como eu já falei aqui antes, com o nascimento do filho, né, com o pastor, o meu pastor, na época, vindo falar comigo, debaixo de... E, na verdade, ele estava preparando a gente não sabia, né? Quer dizer, sabia, mas sempre não imaginava que fosse dessa forma, né? Ele preparou vários pastores, dentre deles, eu sou um. E quando chegou a hora, a gente abraçou e estamos aí, né? Já estamos aí há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, vai fazer 23 anos já que estamos pastoreando. Aqui na igreja, já estamos aí 19 anos, aqui na Batista Missionária, pastoreando. E sempre com muita paixão, né? Família, pastor, família dentro do chamado pastoral, ela atrapalhou, ajudou? Como é que foi? Família aí, criança pequena, esposa, a pastora, depois ela pode até responder, sabia que seria uma esposa de um pastor? Sim. Então, eu deixo até para Nilson falar um pouco mais sobre isso, né? É uma outra coisa importante em relação ao chamado. Eu entendo o seguinte: se alguém casou errado, eu sei que Deus pode mudar a história e Ele pode vir a ter um casamento feliz e caminhar. Ok, Deus transforma. Como a gente já casou certinho na igreja, namoramos, casamos, virgens, né? Isso é importante falar. E casamos debaixo da bênção da igreja, do pastor, de Deus. Então nós já tínhamos isso, né? É algo que já foi gerado dentro da gente desde pequeno. Então, acabamos criando nossos filhos. Quando o Rafael nasceu, né? Com 6 meses depois ele foi consagrado. Então ele cresceu já dentro de um lar de pastores, né? Claro que nós temos desafios. Talvez o que eu penso que talvez seja o maior desafio em relação ao pastoreamento é exatamente não confundir as coisas, né? Às vezes você quer impor aos filhos
algo por você ser pastor. O filho tem que ser exemplo. Não, o filho não tem que ser exemplo porque você é pastor. Ele tem que ser ensinado a ser exemplo porque nós somos cristãos. O cristão tem que ser o exemplo por ser cristão, não por ser filho de pastor. Isso talvez seja o maior desafio da gente ensinar o filho, orientá-los, porque obviamente que a nossa família sempre é um reflexo, a nossa família sempre é observada, né? E isso é um desafio, né? Mas Deus tem dado graça até o dia de hoje. Mas eu queria que Nilson falasse um pouco mais sobre isso, né? Em relação ao chamado dele? Como é que foi, pastora? A senhora já... Olha, desde o namoro, eu percebi assim, se tinha uma reunião familiar, ele sempre chamava ele para orar. Ele fazia... Parece que a família já sentia que ele seria um pastor. Já reconhecia, né? E eu conheci ele trabalhando na obra do Senhor, envolvido. Mas quando eu vi que seria pastor mesmo, é que ele mexeu comigo, né? Falei, poxa vida. Eu pensava assim, a gente, criado na igreja, temos N histórias, né? A gente cresce, às vezes, vendo a igreja falando mal do pastor, né? E colocando aquele peso. Quantos pastores que já sofreram no ministério. E eu, quando eu vi que realmente, né, estava consolidando o chamado, eu falava assim, Senhor, no início eu resisti. Eu falei, Senhor, eu amo a tua obra, eu sempre trabalhei na tua obra, vejo que ele ama a tua obra. A gente poderia fazer de tudo, mas pastor, achava que era uma responsabilidade muito grande diante de muitas coisas que eu vi desde a minha infância, né? De ver todos os pastores que sofriam na obra, e que sofrem até hoje, né? Muitos pastores sofrem, né? Dependendo da igreja que eles trabalham, né? Que eles servem ao Senhor. Então eu tive um pouco de resistência, assim, mas sempre com o coração temente ao Senhor, né? E em obediência ao chamado. E o Senhor foi confirmando também. Mas que encontrou essa situação aí, né, que o nosso pastor falou, e num dos retiros que nós tivemos também, na época que esse pastor Carlos Henrique até ministrava, eu me lembro que Deus, ele sempre falou muito comigo, assim, em momentos que talvez eu nem esperava. Eu me lembro que nós fizemos um retiro no Brizolão, em Madalena. E veio um povo do Rio de Janeiro, que tinha uma missão lá, que esse pastor cuidava também. Aí eu me lembro que não era horário de culto, não era naquele momento de movimento, ou de uma vigília, que muitos falam, agora o Senhor vai falar, né? Eu me lembro que eu estava subindo na rampa de um Brizolão. E quando eu estava subindo, tinha um homem no final daquela rampa, e ele olhou para mim e ele disse assim, ficar sentado num banco de uma igreja é muito fácil, mas não é para isso que o Senhor chamou vocês, não. O chamado que o Senhor tem para vocês é para o ministério pastoral. Aí nisso o Senhor foi falando comigo, né? Às vezes nós temos resistência em algumas coisas, mas nós temos que ter um coração quebrantado e contrito. Porque a palavra do Senhor diz que coração quebrantado e contrito, o Senhor, ele não despreza. Então, ainda que você tenha resistência, algum chamado que o Senhor tem, mas que você seja obediente, né, à vontade do Senhor. E aí o Senhor foi confirmando, ele vai confirmando em sonhos, usam pessoas. Então, aí a gente vai abrindo o coração. Não que a gente tenha resistência, né, à obra do Senhor, sempre amamos a obra do Senhor. Acho que o peso maior era assim, né, o título, né? Então, conta para mim. Né, falou do chamado do pastor, e quando chegou o seu chamado, quando você foi ser ordenada, consagrada. Eu acredito assim, Josane, que na verdade o Senhor, ele já nos chama desde o ventre da nossa mãe. Às vezes a gente que não entende, né? Desde a minha infância, eu sempre tive assim, uma paixão pela obra de Deus. Eu sempre fui muito envolvida assim, no louvor, mas eu ia para a casa da minha parentela, eu ia viajar, desde bem pequenininha. E eu sempre falava do amor de Jesus, eu sempre pregava. Antes dos cultos acontecerem, os irmãos chegavam na minha casa, eu já convidava até alguns obreiros, amigos do meu pai, e falava, vamos fazer um culto, vamos orar, né? Então, eu acho que já tinha aquela chama no meu coração. Mas
eu acho assim, que o Senhor nos chama desde que a gente está no ventre da nossa mãe. O negócio é a gente entender e dizer sim ao chamado do Senhor, né? Fazendo a obra ali já estava. Mas acho que o meu problema maior era com o título. Né? E assim, eu acho que no meu caso de Marquinhos, eu acredito que quando o Senhor chama ele para o ministério, ele já me chama junto também. Verdade, foi mais fácil. Porque, na verdade, acho que a minha dificuldade maior é porque eu nunca tive uma pastora que tivesse um título de pastora. Né? Verdade. Nós somos criadas assim, o pastor, a esposa do pastor, né? Mas as mulheres não tinham aquele título de pastora, por mais que elas fossem pastoras. Mas muitas das vezes foi até tirado esse direito delas ou esse entendimento delas. Então, eu, como fui criada assim, nunca tive uma pastora na nossa região, na nossa área, assim, o título era difícil, né? Verdade. Então, para mim também, quando falou, não, você, quando meu pastor, né, o nosso pastor, o pastor Daniel Branco, ele foi explicando para a gente, né, fazer a gente entender isso, que o ministério dele é o meu ministério também. Né? E a importância, foi uma coisa que ele explicou para a gente, você já é uma pastora, porque ser pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que serve, a gente já fazia isso, só que diante dos homens é importante, e a unção, ela é algo muito importante, foi difícil para mim, eu falei, não, então eu já ajudo ele, né? Mas ele fala, é importante isso, você já é uma pastora, você já faz a obra do Senhor, mas a unção do Senhor e diante dos homens, isso é muito importante. Não é? E os filhos? Como lidaram com esse chamado aí? O Rafael, né? Na verdade, junto, os dois, né? Porque quando o Rafael tinha 6 meses, Marquinhos foi consagrado a pastor. Então, quando o Rafael foi crescendo, isso é porque esse entendimento, que o pai já era envolvido na obra. Agora, quando foi o da senhora, quando a senhora foi pastora, eles já estavam maiores, né? E como é que foi a reação deles? Eles foi sentiram... Acho que eles ficaram Já felizes, estavam esperando tranquilo. também, né? Acho que já foram criados ali, me vendo ali envolvida. Ser pastora, né? Deles, né? Eu tinha aquela resistência no título, né? As pessoas vinham, né? Mulheres de Deus, homens de Deus. Pai, eu falei, não, eu não sou pastora, eu sou a esposa do pastor, né? Acho que a dificuldade era essa, o título. Sim. Acho que mais pela criação que a gente teve, né? Um tempo sofrido, né? Tempo sofrido para a igreja, né? Era um tempo difícil. E acho que é mais o entendimento, né? Mesmo, né? Sim. O entendimento. Sim. E é um recado para quem está em casa, né? Também. Para quem está trabalhando. Que não importa se você é cristão ou não. Não importa se você serve a Deus ou não. Você só não veio para esse mundo por acaso. Porque quem te colocou aqui sempre teve um plano. Né? O deles foi ser pastores. E estarem juntos. Imperfeitos, mas felizes. E eu quero ir assim, até mais além um pouco, né? E você aí que está em casa, ouviu isso tudo aqui que o pastor falou, a pastora Nilce. Você que pertence, né, a uma igreja, se você ainda não sabe qual o seu chamado, faça essa reflexão, ore o Senhor, porque o Senhor tem chamado, tem um propósito para cada um de nós, né? Então, que você possa, nessa noite, refletir sobre isso, sobre qual é o seu chamado, né? Momentos aqui, momento de emoção. E eu queria, pastor, um momento aqui que tem preparar alguma coisa aqui, senhor. Matar a saudade, Então, recordações. Não vai mostrar essa foto não, né? Vê se essas fotos aqui te lembram vocês alguma coisa, o pessoal vai estar vendo em casa. Vê se... Então, como vocês estão vendo, eu sempre fui muito lindo, né? Sempre fui muito bonito, né? Olha, só a cabeça e mais nada.
Deixa eu passar essa foto aqui, deixa eu mostrar para o povo de casa. Mostra para o povo de casa aí, pastor. Tá Vira passando pra lá? câmera aí. Tá passando aí, Vinícius? Então, meu Deus do céu. Não sei se eu rio ou se eu choro. Então, essa foto aqui é uma foto quando nós estávamos apresentando nosso filho ao Senhor, né? Aqui meu pai, que já partiu, né? Os avós lá, né? E momento da história muito, muito, muito marcante. E a gente feliz da vida lá, né? Família, né? É um aniversário meu aqui. Eu não lembro quais, né? Foram tantos. Momentos muito, muito, muito especiais, muito importantes, né? Eu vejo essas fotos, assim, a gente aprende uma coisa, valorizar os momentos, né? Aqui a apresentação do Bernardo, também a família. Como é bom você ter a família, né? Perto. Aí, ó. Coisa... A Rafael Momento. pequenininho. Tá se vendo aí em casa aí, Rafael? Aqui a Rafael já tá grandão, isso aqui. Ó. Bernardo tá menorzinho. Momentos de passeio com a família, né? Olha que coisa boa. São momentos, né? São momentos assim, muito especiais para nós, muito, muito gostosos. E assim, né? É a vida. É. A vida nos presenteou com filhos, com família. E a gente temos que agradecer ao Senhor, né? Porque a gente, tudo que nós somos porque alguém investiu na gente. Nossos pais investiram na gente. Investiu no que tinham de melhor, né? O maior investimento não é educação, de esse de escola, não é poder pagar a melhor escola, né? Poder ter os melhores planos de saúde. Esse não é o mais importante. É bom, mas não é o mais importante. O mais importante é o caráter, que isso foi passado para nós, né? Meu pai, ele foi uma pessoa que sempre teve um trabalho que não era muito remunerado, né? E para criar 4 filhos, né? Hoje não é fácil, naquela época era mais difícil. As pessoas falam, não, hoje não é que seja fácil cuidar de 4 filhos, mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era muito mais difícil. Pode ter certeza que era muito mais difícil. 40 anos atrás, muito mais difícil. E meu pai foi aquele homem que eu nunca ouvi ninguém bater na porta cobrar, né? Sempre foi um homem fiel ao Senhor, crente de verdade. Minha mãe de igual forma, ajudadora do lado. Mesma forma, os pais de Nilson, né? Pessoas de caráter, pessoas cristão, autêntico, né? Porque não é só ser cristão, é cristão e autêntico, e gente de caráter. Nós fomos criados em família assim, né? E a gente procura reproduzir isso para os nossos filhos, né? Ele olhar para nós e olhar pessoas de caráter, pessoas que têm nome na cidade, que têm nome na praça, e pessoas que são apaixonadas por Jesus, né? Eu quero ser a metade ter a metade de paixão. Aqui é o lado que você não conhece, né? Eu queria ser a metade de paixão para o Senhor do que meu pai foi, né? Eu quero ser pelo menos a metade, né? De uma pessoa apaixonada que foi por Jesus. E esse é o maior legado, né? Meu pai era um apaixonado por almas, né? Uma das fotos mais marcantes que eu tenho do meu pai, eu tenho guardado essa foto, é dele internado, já bem fraquinho, né, por causa do coração. E minha irmã segurando ele para ele não cair, e ele orando por uma pessoa que estava cuidando de outro, por uma cuidadora de pessoas. Ou seja, ele era apaixonado e onde ele estava, ele pregava, né? Então, isso é a coisa mais marcante. Eu ia fazer isso mesmo, uma pergunta sobre o seu pai, né?
mas o senhor acabou falando. E o que mais? Qual a riqueza? O senhor falou muitas coisas aí, mas uma característica do seu pai, que o senhor olha assim e fala assim: essa eu tenho e quero deixar esse legado para os meus filhos. Qual a característica dele assim, marcante do senhor, que o senhor quer deixar para os seus filhos, que o senhor tem ela hoje? Muitas, né? Muitas. Meu pai sempre foi muito trabalhador, né? Sempre foi um homem de palavras. Não era de falar muito, né? Mas era um de palavras. Um exemplo inegável, mas fiel a Jesus, apaixonado pela igreja, né? Meu pai era uma pessoa apaixonada por Jesus. Talvez esse seja o maior legado que eu quero passar para meus filhos, de alguém apaixonado por Jesus de verdade. Esse talvez seja o maior exemplo. Pastora, nesse bloco família, né? A gente lembra de muita coisa. Lembra não era criança, mamãe cuidava, né? Se tornou mulher, teve filhos e agora cuida dos filhos, né? O que mais faz a senhora lembrar da sua mãe, como parceira? Porque naquele tempo as mães não conversavam tanto com os filhos, né? Era um tempo dos pais que eles davam mais a ordem e a gente seguia. Mas o que mais marcou na senhora, da sua mãe, que a senhora leva para a senhora e usa com seus filhos hoje, de mãe? A minha mãe também, uma coisa que eu sempre via nela, assim, muito temente ao Senhor, muito amor na obra do Senhor, aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar o próximo, entendeu? Aquele amor de ver a necessidade do outro, olhar, né, a dificuldade que o outro está passando. Eu sempre tento passar isso para meus filhos, mostrar, né? Olhar, às vezes você vê os filhos dentro de casa, às vezes tem praticamente tudo, né? Isso não está legal. Eu falo, quantos que não tem, né? De ver minha mãe sempre servindo ao Senhor, com muito amor, com muita alegria, sempre ensinando a gente nos caminhos do Senhor. Esse legado eu quero passar para os meus filhos. E a senhora tem mais do pai ou mais da mãe? No caráter, na característica assim da senhora? Eu sou assim, eu costumo dizer que quando eu era mais novinha, eu era muito agarrada com o meu pai. Que a minha mãe era assim mais séria, né? E meu pai tem muito aqui do dom da alegria. Mas hoje em dia eu costumo dizer que eu sou tanto amiga do meu pai quanto da minha mãe. Mas eu acho que a característica muito forte que eu tenho, eu herdei do meu pai, que é a alegria. Eu sou uma pessoa muito alegre. E isso, né, é uma coisa muito forte no meu pai, né, Marquinhos? E isso é uma coisa que eu acho que eu herdei bem dele, né? Ele é uma pessoa muito alegre. Meu pai faz aniversário agora dia 22 de maio, né? Vai fazer 79 anos. Ele é ativo na igreja, todo mundo que bate o olho nele, né? E isso é uma coisa que eu acho que eu herdei muito dele, né? E eu acho que da minha mãe é isso, de olhar para as pessoas e ter compaixão. Porque a minha mãe é aquela pessoa que ela vê a necessidade do outro e ela tem muita compaixão, né? Um desejo muito grande de ajudar. Eu costumo até dizer para Marquinhos, quem dera que a gente pudesse ajudar todo mundo. Às vezes a gente não consegue ajudar todos, mas o coração, Deus conhece, que corta de ver, às vezes, a necessidade que muitos passam, né? Eu quero fazer uma pergunta, pastora. Pastora, qual o prato predileto do pastor? Acho que nem é segredo para o povo, né? Esse homem é apaixonado no churrasco. Gosta de churrasco, pastor? Ele gosta? Gosta muito? Gosta. Aquela picanha suculenta, né? Para o pastor Marquinhos. Pastor, escuta bem. Quando você olha para a pastora Nilce assim, qual a primeira parte dela que o senhor olha primeiro? Rapaz. Não, no geral não. É a primeira que o senhor tinha, olhou.
é essa. Isso hoje? É hoje. Pode falar aqui? Pode. Tá livre, pastor. Esse sorriso lindo, né, cara? Não tem como não olhar para esse sorriso, né? Quando olha pro sorriso, derrete todinho. Derretidinho. Pastora, fala para mim, qual a característica mais forte do pastor Marcos? Ai, que eu admiro muito nele é que ele é muito determinado. Ele costuma até dizer assim, tudo que eu começo eu tenho que terminar, né? Ele é determinado. Eu costumo dizer para ele que ele é muito bom. Praticamente tudo aquilo que ele faz, tudo que ele pega para fazer, ele faz bem feito e com determinação. É um homem forte, corajoso. Opa, esse aí. Vai profetizando. Escuta bem, você que está em casa. Se o senhor não é, profetiza, irmã. Profetiza. Agora vai para o pastor. Para mim. Pastor, o que mais irrita o Senhor na pastora Dilce? Ai, Jesus. Então, assim, eu tenho vários problemas ainda que estou em construção ainda, sabe? Verdade. Eu tenho mais problema que ela, na verdade, né? E tudo meu costuma ser muito corrido, né? Tudo é para ontem. Não é para agora, não. É para ontem. E aquela mania de perfeição, exigência é muito alto, né? Só nisso para aguentar isso, né? Os discípulos aí sabem como é que eu sou, né? Mas exatamente o fato de eu ser muito assim, e outra coisa, eu tenho muito problema com hora, né? Para mim, se é aquela hora, não é 1 minuto antes, não é 10 minutos, é aquele horário. E se não é que ela atrasa demais, mas para mim 5 minutos já atrasa. Então, mulher, né? Aquela coisa normal de todas as mulheres, acredito eu, né? 2 roupas, experimenta uma, experimenta outra. Eu já peguei, né? E aí, o que você achou dessa? Eu já sei que ela quer. Não é igual, não, aquela. Pronto, resolve, né? O que mais irrita às vezes é isso, né? Estou prontinho lá, vai pintar a cabeça. Pastor, o senhor já deixou ela para trás por causa disso? Fala a verdade. Acho que não, sou doido, meu pai. Faço não. Faz não, mas né? já ameacei. Já, né? Já ameacei. Vovó vai ficar. Pegar o carro, ligar o carro, deixar o carro ligado, com a porta aberta. Tô indo, hein? Isso aí eu faço. Tá no portão. Pastora, uma pergunta. A pastora é Edilane. Ai, que amor. Ela perguntou. Beijinho. Saudade. Pós-quarentena, onde os pastores querem ir primeiro? Depois que acabar aí, né, a quarentena, qual é o primeiro lugar assim, que vocês querem ir? Ai, eu acho que acabou a quarentena, eu quero voltar correndo para a igreja. Glória a Deus. E estar junto com as ovelhinhas. Acho que é isso que mais a gente tem saudade. Eita, emoção. Estar com a igreja, pastora Edilane, né? É a coisa que a gente quer muito, assim. Nós estamos, mas um pouco distante, estar na igreja. Eu quero também tomar aquele cappuccino aí na sua casa. Só você sabe fazer, prepara, né? Mas tem uma coisa que a gente quer fazer, né? Na verdade, era para a gente fazer hoje, né? Porque assim, acho que é segredo, ninguém sabe disso, né? Mas é que amanhã nós vamos fazer 25 anos de casado. Meu Deus. Amanhã nós estamos completando 25 anos de casado. Nosso projeto era fazer uma viagem, nós dois, né? Mas não dá agora, né? Mas quem sabe, depois de passar a quarentena, a gente consegue fazer essa viagem aí, né? Quem sabe? Pastor, mandaram falar uma coisa para o senhor aqui. Depois do seu disciplina. Foi a Jô do Mateus. Pode ter certeza que vai ter gabinete. O prato preferido do senhor é macarrão. Ela mandou te dizer isso, pastor.
É verdade, a ovelha conhece o pastor, né, Jean? Agora, estão fazendo a outra pergunta aqui. Eleni Marques. Sim. É algum dia do casamento a pastora te serviu macarronada? Não, Lili. Eu acho que não. Acho que não, Lili. Eu acho que é uma coisa assim que Deus está curando ainda, sabe? Eu acredito que vai curar ainda, né? Mas macarronada ela nunca fez, não. Porque se ela fizesse, você viu que nossos problemas de início era comida. É, hoje, pessoal, vou falar uma coisa aqui, pode me chamar para comer na sua casa, para almoçar lá, que não tem problema. Hoje eu não sou mais chato, não, mas eu era muito chato para comer. Eu falo que eu como com os olhos. Meu problema não é o paladar, eu como com os olhos. Se eu olhar, gostei. Se eu olhar, se eu gostar, pronto, a comida já é tudo. Mas se eu olhar, irmão, se eu não gostar, não desce. E eu já sofri com macarrão, não quero nem falar para você, Eleni. Depois eu te falo, depois a gente conversa. É, gente, Vou falar uma coisa para vocês. Está gostoso, mas está acabando. Está acabando, está acabando. Vamos lá. Pastor e a pastora. Eu vou pedir para vocês agora, para vocês, cada um falar um pouquinho, dá um alerta para esse povo dentro de casa, marido, esposa, filhos, porque já estão muito tempo confinados, pastor. Sim. Já tem marido querendo já não ficar mais em casa, já está querendo largar a esposa, já tem esposa já não aguentando mais o marido em casa também. Porque às vezes sai, bota a toalha em cima do sofá, coisa que o cara ia trabalhar durante a semana, ela só ia fazer aquilo no final de semana. Mas agora o camarada está em casa, agora a esposa às vezes está em casa também que trabalha, e o filho não estão estudando. Então, pai, pastor, dá uma palavra para esse povo aí, para esse pai, para essa mãe, para esse filho, né? É um momento assim que muitos estão passando, todos nós estamos passando, né? Um momento que é difícil para todo mundo, para todos nós, porque sai de uma rotina, ok? Além de uma rotina que muda tudo, né? Também é a questão da preocupação que vem com a pandemia, a questão da preocupação financeira, trabalho, essas coisas todas que tem. É normal as pessoas ficarem preocupadas, né? Isso, quem é que não fica? Mas, assim, eu vejo que você tem que pegar isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você ter mais com a sua família, uma oportunidade para você rever alguns conceitos, quem sabe uma oportunidade para vocês se conhecerem mais, uma oportunidade para ter mais diálogo, companheirismo, uma oportunidade para estar mais à mesa, uma oportunidade para orar junto, por que não? Esse é um grande momento para começar novos hábitos. Talvez o que precisa hoje são novos hábitos, né? Talvez as famílias eram, na verdade, muitos iam em casa para dormir, e olhe lá, né? Não tinha contato com o filho. Então, hoje muda tudo, você está com seu filho, está em casa, e às vezes o marido também está em casa porque não está trabalhando, e aí vice-versa, e sai dessa rotina. Então, é fato isso, eu falei isso até na mensagem de domingo, isso é real, né? Duas coisas têm aumentado agora nesse tempo de quarentena, que é o índice de violência doméstica tem aumentado muito. Eu imagino, eu acredito que um dos problemas é que o fato das pessoas estarem muito em casa, muitos estão se embriagando, né? Embriagando, e fica em casa, está embriagado, e aquela coisa toda. Eu acredito que esse seja um fator, não é o fator, mas um dos fatores, né? A questão também de suicídio, acontecendo vários casos, né? Ontem um senhor aqui perto, a cidade perto, cometeu suicídio. Ou seja, também tem... Por que isso? Eu acredito que um dos fatores é o medo. Então, eu tenho orientado, sabe, gente? Assim, evite certos programas, evita assistir certas coisas na televisão. Nós já sabemos da pandemia. É sério, todos nós sabemos. O que vai acrescentar
você saber quantas pessoas morreram. O que vai acrescentar para você? Infelizmente, não vai acrescentar. É triste, claro, a gente está ciente que é triste, nós não estamos felizes com o que está acontecendo. Não estamos felizes com isso. Mas evite ver esse tipo de programação. Coloque outras coisas na sua casa. Tem tantas músicas agradáveis, louvores. Cria uma outra... Começa a fazer coisas novas, né? Torna-se um ambiente agradável. Procura mudar o foco aí. Então, eu oriento você a aproveitar também esse momento. Pega as coisas boas. Né? Pelo menos tem gente que não viu os filhos crescerem, né? Não tem, você está tendo contato com seus filhos, você está tendo mais momento com eles. Isso vai passar. Seus filhos vão crescer. Vai chegar uma hora que eles vão embora. E você talvez vai ficar com saudade desse tempo. Então, aproveita o máximo esse momento, sabe? Mas acalma o teu coração. Acalma o teu coração, tranquilize. Tenha fé. Esse momento é um momento que você tem que ter muito fé em Deus. Sabe, tenha fé. Você tem que fazer a sua parte, sim. Tem que se cuidar? Sim, se cuide. Né? Tem que ter cuidado? Sim, tenha cuidado. Mas tenha fé também. Né? Confie em Deus. E outra coisa, sabe por que muitas coisas têm acontecido? Porque as pessoas têm olhado só o lado negativo das coisas, negativo das pessoas, têm olhado... Começa a olhar de forma positiva. As pessoas que estão com você na sua casa, aproveite esse momento para conversar mais. Né? Na verdade, o que acontece é que existem muitas pessoas que vivem de uma mentira, postam a mentira, e agora está dentro de casa, tem que viver aquela... Então, é tempo de você postar a sua verdade, mas não é só ficar aí na rede social, falar com um, falar com o outro. Fale com o seu cônjuge, conversa com ele, conversa com seus filhos, coloca as coisas em prática, e eu tenho certeza, vai passar, já está passando, não vai demorar não, segura mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho só, daqui a pouquinho, isso vai passar, mas existem hábitos que tomara que não passem nunca. Né? Talvez o hábito de a gente estar mais junto em casa. Isso tem que continuar, de você buscar mais a Deus, de orar mais a Deus, de confiar mais em Deus. Isso não pode passar. Esse é meu conselho para todos os casais. Eu gostaria que a pastora falasse para as mulheres. A Bíblia diz que a sabedoria está conosco, né? Deus nos deu a sabedoria. Eu gostaria que a pastora desse um conselho às mulheres, né? Para lidar com a sabedoria nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu acho que a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa, né? E estar aos pés do Senhor e procurar ter, assim, leveza no lar, manter a alegria do lar. Porque a gente sabe que essa responsabilidade, ela é nossa, né? Verdade. Se a mulher está estressada, não tem paciência com nada, acaba criando um ambiente muito desagradável. Procurar envolver seu equilíbrio, né, pastora? Seu equilíbrio. Gente, está chegando o fim desse primeiro programa, desse programa de estreia. Quero agradecer você que está em casa, você que parou, você que deixou o que estava fazendo e assistiu. História emocionante. Histórias aqui que nos fizeram chorar aqui, realmente. História que trouxe lembranças maravilhosas. Uma história de sucesso que se confunde com a igreja, né? No qual nós estamos aqui hoje gravando esse programa. A igreja começou pequena e foi crescendo. Junto conforme Deus foi dando os desafios e o pastor foi rompendo e a pastora. E hoje nós estamos aqui contando uma história verdadeira, né? Num tempo de crise, num tempo de pandemia, num tempo de crise econômica, num tempo em que o trabalho da igreja só está começando. Mas nós temos aqui para você uma mensagem de alegria e de esperança. Quero convidar você a estar terça-feira que vem conosco. Minha esposa ainda vai falar aqui um pouquinho, mas eu quero convidar você nesse mesmo horário. Obrigado você que postou, um monte de gente aqui,
Jodo Mateus, Edilaine, Érica Gil, Dilceia, Eleni Max, Viviane Souza, Josileia, Grazi Marcel Muniz, Érica Marques, Vinícius Pinheiro, Rosângela Vieira e muitos outros. Agradeço a você que participou conosco aí, interagiu. Escute bem, semana que vem, forte demais. Sabe qual é o nome do quadro da semana que vem, família? Amar até o fim. Se prepare. Segura na cadeira, porque esse é o meu, é o teu programa, é o nosso programa em família. Fala, meu amor. Dá um adeus pro povo aí, até breve. Quero agradecer a você que nos permitiu entrar na sua casa, mostrar uma história de sucesso, para a honra e glória do Senhor. Mostrar a história de pessoas como eu e você, mas que ouviram o chamado e obedeceram. E eu quero convidar você, que você esteja atento às nossas programações, né? Que vai ter mais surpresa por aí. E creio que Deus vai estar abençoando a tua casa, através das palavras, dos testemunhos que vão estar aqui sendo contados. Que o Senhor abençoe a sua casa, que não falte paz nem alegria. E que a sua casa se encha de bênçãos do Senhor. Obrigado. Quero agradecer a toda a equipe que está trabalhando conosco aqui. Equipe formidável. Minha filhota, né? Turma toda que está trabalhando aí. Vinícius, pessoal do som. Claudiane, Wallace. Tem uma galera aqui forte. Tiago. Tem uma turma trabalhando forte aqui. O Vitão, nosso maestro aqui, né? Vai ter surpresa no próximo, vai ter coisa boa aí. Tem uma turma aqui que está trabalhando pesado aqui. Deus abençoe vocês, né? Que vieram para cá, estiveram conosco, a Cissa, né? A turma forte aqui trabalhando. O pastor vai pedir ao Senhor, pastor, faz uma oração para esse povo que está em casa, pela nossa nação. Abençoe esse povo aí. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque estamos aqui como casal. Embora sejamos imperfeitos, o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado até o dia de hoje. Eu sei, ó Pai, que até o último dia de nossas vidas o Senhor também estará com a Tua graça, com a Tua bênção. Muito obrigado por esse momento, onde podemos de alguma forma, Senhor, abençoar e ajudar muitos casais que estão nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor possa de igual forma abençoar todos que estão nos assistindo. Se por acaso existe alguém que está com o seu casamento abalado, que o Senhor possa mudar essa história, restaurá-lo, abençoá-lo, a fortalecê-lo, Pai, para que eles possam também contemplar, viver, Pai, tudo que o Senhor tem para a vida deles. As famílias, Senhor, que estão aí, abençoe todos, em nome de Jesus, fortaleça na Tua presença. Nossa nação está em Tuas mãos, a nossa cidade está em Suas mãos, a nossa igreja está em Suas mãos, a nossa família está em Suas mãos, os nossos lares estão em Tuas mãos. Então, Senhor, nós descansamos no Senhor, pois confiamos no Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, que puderam e trabalharam para que essa programação fosse ao ar, que o Senhor possa abençoá-los e aonde chegar, Pai, que essa vida seja também tão abençoada com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até a próxima.